Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso estudo do Clube de Leitura Verbum, estudando a Fé Explicada de Léo XIII, hoje no capítulo 7. Então hoje nós vamos estudar, vamos desvendar os grandes mistérios e você não pode perder, porque a gente vai falar do mistério da união hipostática de Jesus. As duas naturezas de Cristo, o Verbum, né, que dá nome ao nosso clube aqui, o que é esse Verbum. Vamos falar também da Virgem Maria, interessantíssimo, onde nós vamos lá em proto-evangelhos para desvendar mistérios a respeito dela. E vamos falar também dos reis magos que não eram reis. Ah, não, é muita coisa para a gente falar num capítulo só. Então, deixa seu like, se inscreve aí no canal, dá essa força aí para mim, comenta o que você está achando desses nossos encontros e a gente já vai começar neste capítulo que chama A Encarnação. Então, aqui na página 68, você que está lendo no livro, tem alguns que estão lendo também no PDF, que está disponibilizado no WhatsApp, né, no grupo do WhatsApp, que você pode entrar através do link que eu vou deixar aqui depois na descrição do vídeo. Ali no link você clica, vai para o grupo do WhatsApp e lá no grupo do WhatsApp você dá uma procurada lá, vai achar o link que disponibiliza o PDF do livro para você. Não precisar gastar, porque o livro já aumentou de preço depois que a gente começou a fazer o nosso encontro aqui. Não sei se é uma coincidência, mas já está em torno de R$100 esse livro, que era 70 e poucos. Quem é Maria? A gente começa com este questionamento, né? A 25 de março celebramos o grande acontecimento que conhecemos por Anunciação, a notícia levada pelo arcanjo Gabriel a Maria de que Deus a havia escolhido para ser mãe do Redentor. No dia da Anunciação, Deus eliminou a infinita distância que havia entre ele e nós. Por um ato de poder infinito, Deus fez que a nossa mente humana parece impossível. Uniu a sua própria natureza divina a uma verdadeira natureza humana, a um corpo e alma como os nossos. E este é o mistério da união hipostática que nós vamos estudar. E o que nos deixa ainda mais admirados é que desta união não resultou um ser com duas personalidades, a de Deus e a de um homem. Ao contrário, as duas naturezas uniram-se numa só pessoa, a de Jesus Cristo, Deus e homem. Esta união do divino e do humano numa só pessoa é tão singular, tão especial, que não admite comparação com outras experiências humanas e, portanto, está fora da nossa capacidade de compreensão. Como a Santíssima Trindade, ele é um dos grandes mistérios da nossa fé, ao que chamamos mistério da encarnação. Por isso que é o título do capítulo. Entendeu? Falando sobre esta união hipostática, eu preparei aqui um estudo para ajudar você numa definição do que é essa união hipostática, que ele não fala aqui, mas ele vai falar mais adiante lá. A união hipostática é a doutrina cristã que afirma que em Jesus Cristo coexistem duas naturezas completas e distintas, a divina e humana, numa única pessoa, hipóstase. Então, a origem histórica e a formulação conciliar. A formulação clássica foi consolidada no Concílio de Calcedônia, 451 d.C., que declarou Jesus
consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, seres humanos, segundo a humanidade, articulando a união de duas naturezas na mesma pessoa. E é importante você entender isso para que você consiga prosseguir nos nossos estudos. Por quê? Porque essa união hipostática que a gente está estudando agora, ela mostra que Jesus é ser humano, assim como nós, e ao mesmo tempo ele é Deus como Deus. Então, o que a gente pode usar assim para entender melhor? Como Jesus tem essa semente divina, porque ele é gerado pelo Espírito Santo. Então, ele tem essa parte divina como Deus, e tem também a parte humana como nós. E no plano de Deus era preciso que fosse assim, e a gente vai entender bem direitinho o porquê disso. Mas assim, o que você tem que entender agora é que Jesus Cristo, ele é homem como nós e Deus como Deus. Então, essas duas naturezas numa mesma pessoa. Por quê? Porque a gente precisa entender que Jesus é Deus, né? Nessa trindade que a gente já estudou e vamos estudar mais ainda lá na frente, né? Então, essa parte da união hipostática. Beleza? Vou deixar já marcado aqui para o próximo assunto. Lemos no Evangelho de São João que o Verbo se fez carne. Agora estamos entrando aqui, né? Por que eu escolhi o nome do nosso grupo, né, de leitura, nosso clube, de Verbo? Porque o Verbo se fez carne. E a gente vai entrar um pouco na filosofia também para compreender mais fundo ainda essa parte do o princípio era o verbo. Então, ou seja, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, Jesus, se encarnou, se fez homem. Esta união de duas naturezas numa só pessoa recebe um nome especial. Chama-se união hipostática, do grego hipóstasis, que significa que está debaixo. Para dar ao Redentor uma natureza humana, Deus escolheu uma virgem, uma menina de 15 anos, judia, chamada Maria, descendente do grande rei Davi, que vivia obscuramente com seus pais na aldeia de Nazaré. Sob o impulso da graça, Maria tinha oferecido a Deus a sua virgindade, a sua vida, como fazia parte do desígnio divino sobre ela. Mas vamos falar aqui sobre esse verbo. Né? No princípio era o verbo, está lá em João 1, né? Dê uma olhada lá na sua Bíblia, procura ali, você aí está em casa, mas não deixe de pesquisar. Né? João é o Novo Testamento. Eu comprei agora um Novo Testamento que é só o Novo Testamento, não é a Bíblia toda. É mais fácil de manusear, né? Então eu estou aqui nas minhas páginas bem fininhas da Bíblia, procurando o primeiro João. Você já achou aí? Aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Assim está na tradução da CNBB, a nova tradução da CNBB. Mas assim, a gente
precisa entender essas traduções, porque às vezes de uma Bíblia para outra, de repente aí na sua leitura está verbo, não está palavra, mas nós precisamos entender teologicamente esse sentido do verbo. Então, no princípio era o verbo, e esse verbo, quando a gente usa a ferramenta da filosofia para entender melhor, a gente descobre que verbo ele está ligado também com razão, com o logos que fala, né? Então, assim, porque antes de ter a linguagem, de ter a palavra, precisa haver a razão. Então, precisa primeiro criar na mente o pensamento, ter essa consciência, correto? Para depois haver a linguagem não vem antes da razão e do pensamento. Então, aí você poderia me perguntar assim, tá, mas então, Fernando, o princípio era a razão? Ah, filosoficamente, sim, né? Mas na teologia a gente entende que esse verbo, essa palavra verbo, ela não representa só a palavra, como está ali na minha tradução. Ele representa também a razão. Então, na tradução, né, mais profunda, mais exegese, como a gente diz, seria assim, no princípio era a razão e a palavra. Eu falo e crio, eu tenho essa razão, essa consciência do que eu quero criar. Porque se eu não tenho consciência, como é que eu vou criar? Então há primeiro a razão. Então esse verbo, quando a gente coloca aqui, ó, verbo, está ligado com razão e com palavra, com linguagem, com escrito, com, né? Espero que você, acho que deu para entender, né? Então é legal porque a gente amplia, né, a ideia. Não é só a palavra. Deus criou tudo com esse verbo, essa união da razão com a palavra. Agora sim a gente pode ir adiante, porque eu preciso que você entenda bem esses conceitos, né, essas ideias, para você poder entender o que vem adiante. Se prepare aí, né? Então, aqui ele começa a falar da Virgem Maria, né? Que ela era uma moça, né, de Nazaré, que vivia com os pais, que foi, conforme este evangelho apócrifo, né, que é importante você também entender o que é apócrifo. O apócrifo, ele está fora do cânon. Ah, Fernanda, agora tu falou grego, né? É grego mesmo. O apócrifo quer dizer que é um escrito que está fora, né? Mas fora do quê? Fora do cânon. O que é o cânon? O cânon é um conjunto de livros que foi aprovado pela Igreja. Então, essa aprovação desse cânon levou muito tempo. Por volta ali do 3º século, 4º século depois de Cristo, houve vários concílios, né, e reuniões e discussões em cima de quais livros seriam então considerados inspirados por Deus e verdadeiros para a fé. Então, esse cânon vem da palavra vara, de medida. Então, talvez você já tenha visto a figura de um santo que leva uma vara, um cajado bem fininho, com uma fita escritos. Então, aquilo é a ideia de um cânon, é uma vara de medir. Então, era medido as coisas com aquela vara como se fosse uma régua para que tudo fosse muito perfeito, muito medido. Então, essa vara de medir,
ela representava a integridade, né? A santidade, a justiça, tudo. Então esse termo foi utilizado, esse cânon, né? Inclusive tem uma passagem que fala assim que Jesus não quebra a vara, né? Então ele não vem para quebrar com o Antigo Testamento, com as leis, com as coisas do Antigo, mas ele vem para dar uma nova luz, um melhor entendimento sobre tudo aquilo ali. Então, nestes apócrifos, a gente consegue ter alguma ideia a respeito de Maria. Então, dos pais, né, de Maria, eu anotei aqui para não esquecer, né, quem eram os pais de Maria, Joaquim e Ana. Joaquim e Ana aparecem em textos apócrifos, né, da tradição cristã primitiva, chamado Proto-Evangelho de Tiago. Um apócrifo, foram adotados pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa como os nomes dos pais de Maria, através desses estudos que têm mais a ver com a tradição do que realmente com o cânon, né? O que significa apócrifo? Como eu já falei, né? Vem do grego apócrifos, que significa oculto ou escondido. No contexto religioso, passou a designar escritos antigos que não foram incluídos no cânon bíblico. Ah, mas o que é o cânon? O cânon é a lista de livros que a Igreja reconhece como escritura inspirada. Serve como a régua que determina quais textos fazem parte da Bíblia. Então eu coloquei aqui só para você ter uma ideia, porque a gente tem que dar umas paradas para a gente refletir. O cânon que formou a Bíblia, isso que eu tenho aqui na minha mão, que você tem aí também na sua casa, espero que você esteja usando também aqui para acompanhar os nossos estudos. Cada livro que está aqui foi escolhido pela Igreja, foi escolhido por doutores, por sábios, por homens de extremo conhecimento da palavra, que se reuniram primeiramente, olha só para você ver, por volta de 363 depois de Cristo, no Sínodo de Laodiceia, emitiu as normas sobre a leitura pública nas igrejas e começou a recitar determinados trechos que eram considerados corretos. Mais adiante, no Sínodo de Roma, atribuído a Damaso, que é o Papa Damaso, em 382, uma lista associada ao Papa Damaso, como eu falei, em Roma, apresenta uma coleção de livros que correspondem amplamente ao cânon ocidental. Essa lista serviu como referência importante para decisões posteriores do Concílio de Hipona. Então, gente, é concílio, é reunião de papas, de doutores, né, estudando, aí depois segue, ó, em 393, no Concílio de Hipona, na África, aprovou uma lista de livros do Antigo e do Novo Testamento. A decisão de Hipona foi um passo importante na consolidação do cânon, tá? Segue. Concílio de Cartago, em 397, o Concílio de Cartago ratificou e confirmou a lista adotada em Hipona. Você está vendo como é que é? Em Concílio de Trento, durante a Reforma, a Igreja Católica definiu dogmaticamente seu cânon no Concílio de Trento em 1545 a 1563. Então, entre 45 e 63, todo esse tempo foi estudado, né, e confirmou oficialmente o cânon católico. Não é brincadeira, né? Então, assim, não foi uma coisa assim que
que foi tudo muito inspirado, que tudo muito surgiu do nada. Não, foi tudo muito estudado, houve muita dedicação, muita oração, muita inspiração destes homens para eles definirem o cânon, que a gente chama, que é tudo que está aqui. Então, para você ter uma ideia, a Bíblia tem 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia protestante, né, do pentecostal, do evangélico, né, como você queira chamar, ela tem 66 livros, né, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, são os livros que foram tirados, Tobit, Judite, Sabedoria. Sabedoria é um livro sensacional. Eclesiástico também, Baruque, Macabeus 1 e Macabeus 2. E algumas Bíblias também, algumas têm porções de Esther e de Daniel que também foram retiradas, né, da Bíblia evangélica. Aí eu me questiono, baseado no que está em Apocalipse 22, 18, 19, olha lá na sua Bíblia, Apocalipse 22, 19, é bem no fim da Bíblia lá. 22, 19. E se alguém retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Então, existe uma espécie de praga, né, para quem tirar uma vírgula ou acrescentar daquele livro. Agora você imagina tirar 7 livros, tirar capítulos inteiros de livros, como foi tirado de Daniel, por exemplo. Complicado, né? Então, voltando aonde nós estávamos lá falando de Maria, porque muito do que se sabe sobre Maria está, como eu falei, no Evangelho apócrifo. Já aprendeu, né? E o apócrifo, ele é apócrifo por quê? Porque está fora do cânon. Então, seguindo aqui com a nossa descrição de Maria, ó, Jesus enviou seu filho, está em Gálatas 4, versículo 4, mas para formar-lhe um corpo, conforme Hebreus 10, 5, você vai pesquisando depois tudo isso aí, né? Quis a livre cooperação de uma criatura, por isto, desde toda eternidade, você lembra que nós já estudamos a respeito da eternidade? O que é eternidade? O que isso significa, essa palavra eternidade? Se você não estudou, você volta lá no nosso vídeo, capítulo 1, 2, 3, vai assistir para você entender, porque é extremamente importante esse entendimento de eternidade. Desde toda a eternidade, Deus a escolheu para ser mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, da Galileia, uma virgem desposada com um varão da casa de Davi chamado José. O nome da virgem era Maria. Lucas 1, 26, 27. E também está falando a referência aqui, ó, de Lucas e também do número 488 do Catecismo. Eu vou querer dar uma olhada lá. Vamos lá, 488, né? Olha lá. Aqui. 488. Deus enviou seu Filho, conforme Gálatas 4:4, porém para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré da Galileia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava
Maria. Beleza. Então, tudo certo. Vamos lá. Era um novo dom para a alma que havia recebido uma graça extraordinária já no seu começo. Para tudo. Então a gente precisa entender que já houve lá Joaquim e Ana, que são os avós de Jesus, os pais de Maria. Eles têm uma história de milagres na vida deles. Então, fala que Joaquim era um homem justo. Essa palavra justo a gente pode traduzir para os nossos dias de hoje como santo. Então, está escrito, Joaquim era um homem santo. E casado com Ana, eles não tiveram filhos, não conseguiram ter filhos. E naquela época, porque assim, todo o nosso estudo, quando a gente fala dos protagonistas, né, os personagens da história, melhor dizendo, a gente precisa se situar no tempo. Então, na teologia, sempre a exegese, que chama a interpretação de um texto, você precisa ter o conhecimento histórico, geográfico, cultural, social, né? Que é a antroposofia e a sociologia, a história, que são ferramentas da teologia, porque senão você não entende muita coisa. Você não pode pegar literalmente uma passagem da Bíblia e ler aquilo só literalmente, interpretando com o conhecimento que você tem hoje, porque não vai dar muito certo. Então, naquele tempo, um casal que não tinha filhos era considerado um casal amaldiçoado. Era uma coisa muito terrível. Era apontado na rua, lá vai aquela mulher que não teve filho, que, né? Era muito triste. Então era pesado essa cultura, né? E eles oravam muito a Deus, pedindo que Deus os abençoasse com um filho. E tem um momento que Joaquim vai orar no deserto, e quando a gente entende assim, ir para o deserto, a gente entende entrar no seu inconsciente e limpar os seus demônios, tá? Então, sempre essa ideia, agora eu estou puxando um pouco de conhecimentos da psicanálise, sempre essa ideia, esse simbolismo do isolamento do deserto tem a ver com uma análise forte de suas fraquezas, dos seus defeitos, dos seus vícios, e sanear isto, né? Superar isto. Então, para mim, né, Joaquim vai ao deserto, quer dizer, ele se limpa, se purifica de todos os seus males, através do jejum, da oração também. E aí, então, nesse momento, um anjo aparece para Joaquim e diz, olha, as suas orações foram ouvidas, você vai ter uma criança. E ele volta para casa, e chegando em casa, a Ana também teve o mesmo aviso do mesmo anjo, ao mesmo tempo, aparentemente. E aí, então, você veja que Maria já nasce de um milagre, né? E aí, então, o estudo a respeito de Maria diz que Deus quis que Maria nascesse sem pecado original e já cheia do Espírito Santo. Essa que é a ideia que a gente
entende. Então, tá, mas todos os seres humanos nascem com essa culpa original lá do Adão e Eva, que a gente já estudou lá, que você deve lembrar que Deus só colocou uma regrinha, né? Tudo era paraíso, era maravilha, mas assim, tinha que ter uma regrinha, porque senão não ia ter sentido, né? A pessoa tá ali adorando tudo, como é que eu vou dizer? Tudo maravilha. Não, teve que ter uma regrinha, por mais boba que seja, para que o homem, né, Adão e Eva, pudesse expressar sua disciplina, seu respeito, seu amor a Deus, e que no fim eles não respeitaram, né? Acredito que eles não estavam gostando do paraíso, então, né, estavam insatisfeitos, mas Deus quis então que Maria nascesse sem o pecado original e já desde criança cheia do Espírito Santo. Então aí tem algumas histórias, né, que são apócrifas, que não estão no cânon, que contam que já aos 3 anos de idade Maria subiu os degraus do templo para servir o templo, né? E que ela participou toda a sua de criança até jovem como uma serva do templo, que conta que era muito respeitada porque os anjos vinham até ela. Então você imagina, né, uma mulher livre do pecado original, cheia do Espírito Santo, o que ela não tinha de capacidade de conexão com essa espiritualidade, né? Com os anjos, através de mensagens, de tudo, né? E ela servia no templo e era muito respeitada. Vamos lá. Era um novo dom para a alma que havia recebido uma graça extraordinária já no seu começo. Entendeu, né? Então eu estava aqui e expliquei essa parte de... Tá, mas que graça era essa? Era a graça de ser concebida, de nascer sem o pecado original e já com o dom do Espírito Santo, né? Quando Deus criou a alma de Maria, eximiu-a da lei universal do pecado original, no mesmo instante em que a Virgem foi concebida no seio de Ana. Maria recebeu a herança perdida por Adão desde o início do seu ser. Esteve ainda unida a Deus, aquele cujo filho esmagaria a cabeça de Satanás. Nem por um instante se encontrou sob o domínio deste. Então, porque era preciso que fosse assim para que Satanás não tivesse nenhuma forma de domínio sobre Maria. Então, quando a gente fala Satanás, aqui ele está falando Satanás, muita gente também pensa assim, mas Satanás não existe, Satanás é uma personificação das coisas más, enfim, não podemos crer assim. Nós precisamos crer em Satanás, não como uma entidade poderosa, né? Como um ser capaz de tudo, mas entender sobre ele, porque ele também está inserido nesse plano de Deus, ele faz parte da criação. Ou você pensa assim que se não fosse da vontade de Deus, ele não iria permitir que existisse Satanás. Mas por que ele permitiu? Porque através do mal, através do Satanás, ele extrai coisas boas. Isso chama teodiceia,
que é o chamado mistério da permissão do mal. Por que Deus permite, né, o mal? Então, também você vai seguindo aqui os nossos estudos, nossos capítulo por capítulo, que nós vamos chegar num momento que nós vamos trabalhar até a Odisseia, o porquê disso. Mas aqui, quando eu me deparei com a palavra Satanás, eu achei por bem explicar para você, nem que seja rapidamente, para que você entenda. Existe, faz parte do plano de Deus, ele tem poderes preternaturais, sobrenaturais. Se você não sabe, né, volte os vídeos aí para entender o que é um poder preternatural, o que é um poder sobrenatural. E nós precisamos ter entendimento também sobre Satanás, para que a gente possa abrir o olho e estar prevenido contra as suas ciladas. Mas esse é outro assunto. Mas você entendeu por que assim, era preciso que Maria tivesse essa concepção imaculada, né? Porque ela não participa do pecado original e cheia do Espírito Santo. Ainda que tivesse feito o que hoje chamaríamos de um voto de castidade perpétua, Maria estava prometida a um artesão chamado José. Há 2000 anos não havia mulheres independentes, nem mulheres com sua própria vida profissional. Num mundo estritamente masculino, qualquer moça honrada necessitava de um homem que a tutelasse e protegesse. Compreende? Então, assim, você precisa ir lá, né, no tempo da Maria, no tempo um pouco antes do nascimento de Jesus, como que era aquela comunidade, como que era aquela sociedade, para você entender isso. Então, aqui nós já estamos no momento em que Maria, então, completa o seu serviço no templo, né? Ela fica mocinha e então ela não pode mais ser aquela virgem que trabalha no templo. Como ela agora é moça, então ela termina esse serviço no templo. E aí o que eles pensam, né? Vão largar a moça sozinha, sem ninguém? Mas como assim? Mas que marido que vai querer ela? Né? Se ela tem voto perpétuo de castidade. Então o que acontece? Os sacerdotes juntaram alguns homens justos, né, santos, alguns anciãos que assumiriam, desposariam Maria para cuidar dela, para viver dela, para ser responsável por ela, mas não deitariam com ela, né? Não esqueci a palavra agora. Você me ajuda aí, se você lembra, coloca aí nos comentários. E aí, naquela época, né, era uma coisa, não pode. Então, foram escolhidos alguns homens que se apresentaram para topar essa empreitada, dentre eles José. E José foi escolhido por quê? Porque na hora, conta, né, a lenda, o cajado de Moisés, o cajado de José floriu, como dando um sinal de Deus que ele era o escolhido para ser o tutor, né, o protetor de Maria. Vamos lá. Então, mais ainda não estava dentro do plano de Deus que para ser mãe do filho, a jovem de Nazaré tivesse que sofrer estigmas das mães solteiras.
E assim, atuando discretamente por meio da sua graça, Deus procurou que Maria tivesse um esposo. O jovem escolhido por Deus para esposo e guardião de Jesus era por si um santo. O Evangelho não o descreve dizendo simplesmente que era um varão justo. O vocábulo justo significa a conotação de um homem cheio de virtudes, e a palavra atual, santo, né? Como eu já havia lhe explicado. Mas é sempre bom repetir para ir gravando, né? Não nos surpreende, pois, que José, a pedido dos pais de Maria, aceitasse gozosamente ser o esposo legal e verdadeiro de Maria, ainda que conhecesse sua promessa de virgindade, e soubesse que esse casamento nunca seria consumado. Consumado, acho que é a palavra que eu estava procurando antes. Então, ok, aqui, tranquilo. Aí tem uma... Quase que eu ia pular. Aqui tem uma parte muito importante. Quando o Evangelho menciona irmãos e irmãs de Jesus, porque isso é uma parte que muita gente se agarra para dizer que Maria, mas Maria não era virgem porque Jesus tinha irmãos, né? Nós precisamos também entrar aqui numa parte mais de pesquisa, mais científica, mais teológica, que a gente entende que essas traduções que foram feitas da Bíblia, né, assim como tem tantas palavras em inglês que às vezes tem muitos sentidos que a gente conhece, até no próprio português, né, tem palavras que representam muitas coisas. No hebraico, a palavra irmão estava muitas vezes muito ligado ao irmão assim como, por exemplo, nós somos irmãos da igreja, né? Então, o irmão da igreja, não que é irmão de sangue, era irmão. E também a palavra irmão no hebraico, ela representa para todos os primos, também são chamados de irmãos, porque são todos irmãos. Então, você, naquela época, se você fosse judeu, você chamaria seus primos de irmãos, né? Porque é da palavra, compreende? Então, isso não é eu que estou inventando, isso são estudos, como você viu, né? De 2000 anos que a igreja está estudando e está analisando todos os detalhes de cada palavra, né? A etimologia de cada palavra, como que funciona, como que é, e procurando trazer a verdade e também trazer a forma que a gente possa interpretar e entender melhor possível. Então, aqui o Léo 13 explica bem, né, que essas palavras ficam simplesmente parentes consanguíneos, mais ou menos a mesma forma como nós chamamos primos. Próximo passo. Então, aqui agora, o aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Mesmo no parto do Filho de Deus feito homem, com efeito o nascimento de Cristo não violou, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como ai partenos, a sempre virgem. A isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos de Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, como consta em Mateus 13:55. Você pesquise lá depois. São filhos de uma Maria, discípula de Cristo. Significativamente designada como a outra Maria, em Mateus 28. Trata-se de parentes próximos de Jesus,
consoante uma expressão conhecida no Antigo Testamento. Então, assim, em cima dessa confusão, digamos assim, de traduções, de culturas, muitas pessoas usaram disso para tentar provar para o incauto, aquele que não estudou de forma mais aprofundada, que, veja ali como é bobagem essa coisa de Maria ser virgem. Agora, a outra coisa também que eu já vi é a pessoa torcer o nariz quando fala que Jesus nasceu de Maria e ela é virgem antes, durante e depois do parto. Aí o cara, não, aí isso é muito para a cabeça da pessoa acreditar. Mas não é muito para ele acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho. Então, é mais fácil o cara acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho, que como é que é? Isaac e Abednego não queimaram dentro da fornalha, do que acreditar no milagre de Maria ser virgem. Percebe? Então, assim, muito da nossa cabeça está condicionada a uma ideia contra a igreja, contra a palavra. Por exemplo, eu penso assim, você vê o raio do sol, a luz, ela atravessa o vidro e não quebra o vidro. Por que Jesus, que é luz, que é um Deus, metade homem, metade Deus, que é um ser divino, não poderia ter nascido dessa forma? Que é um milagre muito mais fácil para Deus do que abrir o Mar Vermelho. Não. Percebe? A aparição do anjo ocorreu quando Maria ainda morava com seus pais, antes de ir viver com José. Assim como o pecado veio ao mundo por uma livre decisão de Adão, assim Deus quis que a livre decisão de Maria trouxesse ao mundo a salvação. E o Deus dos céus e da terra aguardava o consentimento de uma mulher. Quando recebida a mensagem angélica, Maria inclinou a cabeça e disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que fé, hein? Deus Espírito Santo, a quem se atribuem as obras de amor, gerou no seio de Maria o corpo e a alma de uma criança a quem Deus Filho se uniu no mesmo instante. Ao anúncio de que conceberia o Filho do Altíssimo, sem conhecer homem algum pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com obediência da fé. Romanos 1:5. Certa de que nada é impossível a Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lindo, lindo. Assim, dando seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado retivesse a vontade divina de salvação, entregou-se a ela, mesmo totalmente, a pessoa e a obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, e pela graça de Deus, o mistério da redenção. Agora preste atenção nessa próxima passagem. Por ter aceitado voluntariamente ser mãe do Redentor e por ter participado livremente, de um modo tão íntimo, palavras do Léo, na sua paixão, Maria é aclamada pela Igreja como corredentora do gênero humano. Para tudo. Para tudo, porque isso era em 1970, quando o Léo 13 escreveu este livro. Agora não é mais. Agora não é mais. Eu anotei aqui
para não esquecer. Maria não é mais corredentora, porque agora, em novembro de 2025, o Papa Leão XIV aprovou um decreto do Dicastério para a Doutrina da Fé, que reafirma que Jesus é o único Redentor da humanidade. E que o título de Maria Corredentora, ou título de corredentora aplicado à Virgem Maria, é considerado inadequado. Não é proibido, mas é inadequado. Por quê? Porque existe essa frente que fala que o católico adora a Virgem Maria, que ele coloca a Virgem Maria como uma deusa, que isso é errado, enfim. Então, Maria participa, mas ela não tem poder de ser corredentora junto com Jesus, para você entender. Então veja que a gente precisa estudar. Aqui você está lendo o livro, daqui a pouco você pensa, porque está no livro, está tudo certo. Né? Nem sempre. Você pode ler um livro e achar que porque um autor escreveu o livro, tudo que ele diz está certo. Não, a gente precisa filosofar, precisa ter criticidade, precisamos raciocinar, saber estudar, saber perguntar. Hoje nós temos todo tipo de pesquisa possível, tem até IA, pergunta para IA, pergunta para pesquisa, né, da internet. Então aqui, sinto muito lhe dizer, se você tem o livro aí nas suas mãos, você, por favor, corrija essa parte aqui, que fala bem no final, aqui quase no final da página ali, que Maria é aclamada pela Igreja como corredentora do gênero humano. Não, você bota lá, corrija lá, que a partir de novembro de 2025, conforme o Papa Leão XIV, o decreto do Dicastério para a Doutrina da Fé, Maria não é mais corredentora. É considerado inadequado esse título a Maria, porque Maria tem o seu lugar, sem dúvida, mas ela não pode ofuscar o brilho de Jesus, certo? Beleza, então vamos seguindo. É este momento transcendental da aceitação de Maria, do começo da nossa salvação, que nós comemoramos sempre que recitamos o Ângelus, a oração do Ângelus, que eu não anotei aqui, mas é que eu vou ter que pesquisar para você. Vou Ângelus, que parte da Bíblia. É uma parte da Bíblia que fala do Ângelus. Que fala assim, Mateus 1:20, né, que aparece o anjo, Lucas 1:26, o anjo Gabriel enviado a Maria para anunciar a salvação, e o Apocalipse 1:20, que também tem usado de forma simbólica o anjo trazendo mensagens para as igrejas. E não surpreende que Deus preservasse da corrupção do sepulcro o corpo do qual tomou o seu próprio, formou o seu próprio. Aqui está errado também. Né? Então vou repetir aqui para você corrigir no livro aí. E não surpreende que Deus preservasse da corrupção do sepulcro o corpo do qual formou o seu próprio. Não é tomou, é formou. No quarto mistério glorioso do Rosário, e anualmente na festa da Assunção celebramos o fato do corpo de Maria, depois da morte, ter sido assunto ao céu, né? Reunido a sua alma ao céu. Então a gente tem a Assunção de Maria e a Ascensão do nosso Senhor Jesus, que é uma confusão também, né? Então,
o termo, a etimologia da palavra ascensão quer dizer que por si próprio, se elevou ao céu. Então Jesus ascendeu ao céu. Maria foi assunta ao céu. A assunção de Maria. Assunção é ser levada ao céu. Então, vêm os anjos e os anjos a conduzem, a levam aos céus. Então, você deve ter visto já imagens ou ícones, né, de Maria numa nuvem com os anjinhos tudo em volta, assim, é uma representação do artista dessa assunção, ok? Conta aí, você está gostando, está achando legal? Então, ajuda aí, comenta nos comentários, coloca o seu like lá, dá um joinha, se inscreve no canal, porque é importante você participar, é importante porque assim o YouTube, ele entende que é um assunto relevante, que as pessoas interagem, que as pessoas gostam, né? Se você gostou muito mesmo, quer contribuir aí com o meu trabalho, compra um Valeu, tem uma ferramenta agora do YouTube que é o Valeu Demais. Então você passa assim, ali eu vou mostrar para você aqui. Você vem no YouTube, vou abrir aqui, ó, o meu YouTube, lá no canal tem, eu já deveria ter deixado pronto, né? Mas tudo bem. Aqui você está assistindo o vídeo, né? Esse aqui é o 5º capítulo. Você vai vir aqui, ó, nos 3 pontinhos e tem ali o Valeu, ó. Clica ali no Valeu e compra aqui, você pode aumentar, ó, 2 pila, 5 pila, 10 reais, 15 reais, né? Compre e envie. Aí você compra um Valeu que me ajuda aí na nossa obra, beleza? Então, agradeço desde já. Aí depois eu estou aqui na página 71, o que ele vai agora discorrer toda essa página ali? Ele vai falar sobre Jesus. E talvez algum de nós tenha exclamado em momentos de trabalho excessivo, queria ser 2 para poder dar conta de tudo. Ele vai explicar essa união hipostática, que a gente já entendeu, né? Então nós não precisamos, eu acho que isso daqui é chover no molhado, porque você tem facilidade para entender, né? Que é a união, Jesus é Deus e é homem. Então eu coloquei aqui essa parte como para pular, para não ficar muito comprido aqui o nosso estudo. Pode ser que nada do que estamos dizendo nos ajude muito a compreender as 2 naturezas de Cristo. No melhor dos casos, será sempre um mistério. Então, justamente, tem uma página inteira ali dando exemplos e tal, mas não adianta, a gente não vai entender porque isso é um mistério, né? A união hipostática. É Deus, é homem, mas afinal, o que ele é? É Deus e é homem? É as 2 coisas. É Deus e é homem. Por isto que nós chamamos que Maria é mãe de Deus. Tá entendendo? Mas aí o cara pensa assim, que heresia, que absurdo, como que Maria vai ser mãe de Deus? Porque se Maria nem existia quando Deus já criou o mundo, aí tu pensa assim, como é que eu vou explicar isso aí para a pessoa, né? Não, Maria é mãe de Deus, porque se ela é mãe de Jesus e Jesus é homem e Deus, ela foi mãe de Deus. Tá entendendo? Mas assim, mas é nessa ideia. Não é Maria mãe do Criador. É difícil explicar, né? Mas e se Jesus é Deus, Deus
é eterno, Deus também é o Criador, Jesus também é Criador. Também não estaria errado dizer, compreende? Então, assim, antes de tudo, você precisa ter fé, tá? Porque a gente tem São Tomás de Aquino, a gente tem Santo Agostinho, que foram cabeça, né? Os caras tentaram unir, né, a fé e a razão. E assim, é até ali, mas tem um momento que é fé, você tem que ter fé. Mas eu gosto muito da razão, porque assim, quando você tem fé, a razão, ela fortifica a tua fé. O estudo que a gente está fazendo aqui, se você tem fé, esse estudo fortifica a sua fé. Mas se você não tem fé, se você quer entender tudo pela razão, aí você vai chegar num momento que aquele determinado assunto tranca no seu filtro filosófico. Eu já expliquei o filtro filosófico também, né? E aí ali você trava. Aí ali você não consegue crer, você não consegue... Aí você crê com ressalvas. Porque, eu acredito, mas assim, né? Tal e tal coisa eu não acredito. Não dá. Você tem que ter fé, você tem que se entregar, você tem que acreditar e entender que muitas coisas estão além do nosso entendimento, que é um mistério e que Deus quer que seja assim. Agora partimos para outra parte, né? Quem é Jesus Cristo? O maior dom da nossa vida é a fé cristã. A nossa vida inteira e a própria cultura de todo o mundo ocidental estão baseadas na firme convicção de que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Então eu digo assim também, você pode não ter fé, mas você precisa dar o braço a torcer que Jesus mudou a história. O antes e depois de Cristo. Nossa, quem é esse cara? Que mudou a história, né? Antes e depois de Cristo. Já parou para pensar? Não existe maior influenciador, não existe maior professor, não existiu ninguém no mundo maior que Jesus que marcou a história, antes e depois dele. Já parou para pensar? Aí aqui ele fala assim, ó, a respeito de Jesus, nós precisamos pelo menos ler a história completa, tal como conta Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento. Eu sempre falo isso, digo, olha, o pessoal pergunta para mim assim, Fernando, me indica um livro, diz para mim um livro, cara, lê o Evangelho, pega o livro de Mateus, né? Eu tinha até uns pequenininhos assim que eu comprava e eu doava. Se você não tem, você precisa de um evangelho, coloque aí nos comentários, eu mando um para você, mas você precisa ler um evangelho. O evangelho tem 20 e poucos capítulos. É fininho assim, ó. Fácil, fácil. Aí a dica que eu dou para você é que você faça assim, ó. Você pega uma caneta, destaca texto. Pena que eu não tenho mais um evangelho. Eu dei todos os meus evangelhos. Eu comprei mais agora. E você pega o evangelho de Mateus, por exemplo, e aí você começa a ler, né? Aí daqui a pouco, e Jesus disse. Aí tudo que Jesus disse, você pinta com a caneta destaca-texto. Mas eu vou aí pintar no Evangelho. Vai, pinta lá no Evangelho. Confia em mim. Pinta tudo que Jesus falou.
Então você vai lendo o Evangelho e se depara com a palavra de Jesus, pinta o Evangelho. Aí depois você vai ter o quê? Você vai ter aquele livro do Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, vai estar pintado aquilo que Jesus falou. Você quer ver como isso é importante? Eu lembrei agora. Vou mostrar para você aqui, ó. Na Bíblia King James, olha só, tudo que Deus fala está marcado em vermelho. E aqui no Novo Testamento, tudo que Jesus fala está também marcado de vermelho. Tá entendendo? Ó, João, aqui, ó, Marcos, Mateus, ó. Consegue ver aí? Então, não é uma coisa que eu inventei. Aí o que acontece? Você tem lá o seu evangelho no livro de Mateus com a palavra de Jesus pintada. Aí você vai começar a se concentrar no que está pintado, no que está destacado, a palavra de Jesus. E aí ali você vai ler, vai entender, vai interpretar, vai espremer, vai esmiuçar tudo que você puder de cada frase, de cada ensinamento de Jesus e vai colocar aquilo no seu dia a dia, vai colocar aquilo na sua vida. Esse é o maior exercício que você pode fazer. Então você não precisa ter uma biblioteca cheia de livros, tudo quanto é livro. Não, você precisa ter um evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, qualquer um, e estudar aquilo que Jesus ensinou. Então, a primeira coisa, você tem que aprender aquilo que Jesus ensinou. Aí depois vai para outra. E aí eu vejo tanta pregação que fala lá do Antigo Testamento, de tal personagem, de tal do Moisés. Não, primeiro é aprender o que Jesus falou. Só que tem muita igreja que não gosta de ensinar o que Jesus falou, porque daí vai contra os interesses deles, né? Porque se você for estudar Jesus, o que Jesus prega é o amor, é a comunhão, é a partilha, é o amor ao próximo, é se perdoar, é se amar, é todos um ajudar, compreendeu? Jesus não prega prosperidade, que você aceita Jesus e Jesus vai te abençoar, você vai ficar rico. Então, o estudo de Jesus, ele fica contra a ideologia de muitas igrejas, entendeu? Então, por isso que eles não falam muito do evangelho, não. E muito menos de quem é Cristo. Mas nós aqui falamos. Aí então ele fala aqui, né, da vida de Jesus, vai falar do Natal, né, que Jesus, o nascimento de Jesus, né, e falando, lembrando do Natal, muitas pessoas têm no Natal a casa toda enfeitada, mas não tem uma referência a Jesus, né? Tudo é para o Papai Noel, é para o Natal, é para o presente, né? Mas o que é o Natal? O Natal é o nascimento de Jesus. Então você precisa esquecer do Papai Noel, esquecer do Natal, colocar ele no lugar que ele merece e colocar Jesus no lugar que ele merece, no Natal. Após o nascimento de Jesus na Gruta de Belém, o primeiro Natal, o acontecimento seguinte foi a vinda dos magos do Oriente, guiados por uma estrela, para adorar o rei recém-nascido. Aí
que eu estava falando para você, né? Que a gente fala, os 3 reis magos. Não existe esse negócio de 3 reis magos. Não existe. Porque, em primeiro lugar, não tem em lugar nenhum da Bíblia que fala que eram 3. Não tem. Você pode pesquisar, se você achar, você me conta. Não tem. Em segundo lugar, também não tem nada em nenhum texto da Bíblia que fala que eles eram reis. Fala sobre magos. E esses magos, a etimologia da palavra, estudando o que esses caras eram sacerdotes de outras religiões. Por incrível que pareça. Então, quando Jesus nasceu, pessoas de outra fé, que tinham estudos da astronomia, né, da astrologia, da natureza. Então, pessoas líderes, pessoas de outras fé, de outras crenças, porque não eram judeus, não eram fariseus, não eram nada dali, eram magos, né? Eles foram lá venerar Jesus, levar presentes para Jesus, reconhecer a realeza de Jesus. Então, não é um ponto legal para a gente refletir? Veja o quanto que naquele momento Deus faz com que outras religiões, outras crenças entendessem o que aquilo ali o que estava acontecendo ali e fossem ali adorar Jesus, né? Então, essa coisa de 3 reis magos foi se propagando por uma espécie de tradição, porque tinha 3 presentes, então deveria ter 3 magos, e esses magos eram reis, não é rei, mas a verdade é essa. Não tem reis, não tem 3, o que tem é que magos, pessoas de outra fé, de outras crenças, né, foram lá adorar Jesus. Por isso a vinda dos magos é conhecida pelo nome grego de Epifania, ou manifestação, a etimologia da palavra epifania, manifestação. Por isso também este acontecimento tem tanta importância para você e para mim. Ainda que a festa da Epifania não seja dia santo, né? Não é feriado nem nada, mas dispensa da lei geral, a Igreja concede-lhe a mesma e até maior dignidade que o Natal. Aí aqui segue falando da Epifania, da visita dos Reis Magos, a fuga para o Egito, né? Vai a história de Jesus, tranquilo. Aí aqui tem uma parte importante para a gente refletir. Na página 76, ali na parte em itálico, diz assim: durante a maior parte da sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida cotidiana, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, vida na comunidade. Aí, quando ele fala aqui, né, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, eu vejo às vezes pessoas dizendo assim, nos púlpitos e na internet, perguntando que religião que Jesus tinha. Jesus não tinha religião. Jesus não veio para formar uma religião. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, né? Quanta falta de leitura, né? A gente vê na palavra, o cara tá com a Bíblia aberta na mão, na frente dele, falando que Jesus não tinha religião.
Meu Deus. Sem que contar que quantas passagens tem de Jesus na sinagoga lendo, né, fazendo a leitura. E aí a gente vê aqui também, né, que Jesus, depois dos 12, né, que o momento que a palavra conclui é em que ele foi perdido no templo e reencontrado por Maria e José, né, próximos 12 anos, junto dos mestres, né, dos doutores da lei, ensinando, explicando as leis de Deus. E aí ele diz assim, a partir desse momento, então ele cresce em sabedoria, em virtude, e aí tem uma lacuna, né, no Evangelho, que é quando então Jesus reaparece de novo e inicia lá, né, no batismo e vai embora. Mas aqui a gente precisa pensar numa coisa. Pense comigo. De acordo com este período, é-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Veja lá em Lucas 2, versículos 51, 52. Aí vem uma parte importante que ele fala aqui assim, ó. A vida oculta de Nazaré permite a todos os homens estarem unidos a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Em primeiro lugar, a lição do silêncio, que nasça em nós a estima do silêncio, essa admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensina o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua beleza austera e simples, o seu caráter sagrado e inviolável. A lição do trabalho, Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano, como é daqui que gostaríamos finalmente de saudar todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes o seu grande modelo, o seu irmão divino. Então a gente vê aqui que Jesus, dos 12 aos 30, são 18 anos, não é? Me corrija aí se eu estiver errado. 18 anos ele quietinho, ele trabalhou, ele obedeceu, ele estudou, ele participou da sinagoga, das orações, estudou, né? Muito provavelmente Jesus passou por uma espécie de catequese do estudo, né? Das leis, como todo menino era obrigado a fazer. Então, a gente percebe que esse momento que não está na Escritura, que não está na palavra, porque não tem nada de divino ali. Tudo que tem nesse momento é humano. É uma criança obedecendo aos pais, é uma criança brincando em cima do muro, andando de balanço, fazendo arte. É uma criança indo na escola, ajudando os pais. É uma família. Então, você vê que riqueza que está aí, que é essa parte justamente que não está no Evangelho, que é a parte que mais nos une com a natureza humana de Jesus. E aí eu achei uma frase sensacional aqui que diz assim: quando cravava pregos na oficina de José, Jesus redimia-nos tão realmente como no Calvário, quando outros lhe atravessavam as mãos com eles. Nossa, que frase, hein? Então, essa frase também nos traz essa ideia de que aí no seu trabalho, cada sofrimento, cada dificuldade que você enfrenta no seu trabalho,
que você enfrenta na sua família, nos seus relacionamentos, você também está participando dessa redenção junto com Jesus. Entregue para Jesus o seu sofrimento, a sua solidão, a sua dificuldade, a sua enfermidade, porque todos nós participamos de alguma forma junto com Jesus, né, nessa redenção. E redimir significa recuperar algo perdido, vendido ou oferecido pelo pecado, o homem tinha perdido, lançado fora o seu direito de herança, a união eterna com Deus, a felicidade perene no céu. O Filho de Deus, feito homem, assumiu a tarefa de recuperar esse direito para nós. Por isso o chamamos Redentor, e a tarefa que realizou, redenção. E do mesmo modo que a traição do homem a si mesmo se realiza pela recusa em dar seu amor a Deus, recusa manifestada pelo ato da desobediência, que é o pecado, assim a tarefa redentora de Cristo assumiu a forma de um ato de amor infinitamente perfeito, expresso no ato da obediência infinitamente perfeita que abrangeu toda a vida na terra. A morte de Cristo na cruz foi a culminância do seu ato de obediência. Mas o que precedeu o Calvário e o que a ele se seguiu é também parte do seu sacrifício. Tá? Aí aqui nós já vamos terminando então o capítulo. Então, fala da pregação, né, dos milagres, e aí vai concluindo assim. Além disso, durante esses 3 anos, que foi a vida pública de Jesus, lembrava-lhes continuamente que o reino de Deus estava próximo. Este reino de Deus na terra, que nós denominamos igreja, seria a preparação do homem para o reino eterno do céu. A velha religião judaica, estabelecida por Deus para preparar a vinda de Cristo, ia terminar. A velha lei do temor ia ser substituída pela nova lei do amor. Muito no começo da sua vida pública, Jesus escolheu os 12 homens que iriam ser os primeiros a reger o seu reino, os primeiros bispos e sacerdotes da sua igreja. Durante 3 anos, instruiu e preparou os seus 12 apóstolos para a tarefa que os ia incumbir, estabelecer solidamente o reino que ele estava fundando. Aí fecho com a frase: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Então saiba que Jesus, sim, fundou a igreja dele em cima da pedra de Pedro, que é o homem, né? Em cima desta pedra eu fundo a minha igreja. E com esta frase eu finalizo então o nosso encontro de hoje. Espero que você tenha curtido e que você tenha gostado. Participe aí, por favor, e nos encontramos em breve no nosso próximo capítulo. Espera lá, o que é agora? Aqui, vamos ver. A redenção. Isto é a encarnação, que foi este capítulo agora, né? O capítulo 7º. O capítulo 8 é a redenção. Então, o que nos espera desse próximo capítulo? Este capítulo de hoje foi forte, né? Acredito que você tenha certamente alguma coisa aí você aprendeu. Então coloca nos comentários aí para mim, por favor, o que você aprendeu, o que você não sabia, o que você achou mais interessante desse nosso estudo de hoje. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu apoio, tamo junto, não larga a minha mão, porque tem, olha só, tem 39 capítulos, se não me falha a memória, né? Deixa eu olhar aqui o último. 39 capítulos. Então, fica comigo aí, vamos junto nessa
obra bacana, eu estou gostando muito, espero que você esteja gostando também. Tchau e até a próxima, que Deus te abençoe.